Vamos cuidar aqui desta coisa do veto, né? Fazendo alguma memória necessária para que as coisas sejam postas nos seus devidos lugares, inclusive para que eu possa fazer aqui uma homenagem a uma das melhores legislaturas da história do Brasil, que é esse Congresso que está aí, né? Apesar de tudo, hein? Com todo aquele bando de vigarista que chegou lá, nas redes, pilotando redes sociais e tal, nem todo mundo que foi pelas redes sociais é ruim, mas na média é péssimo. Agora, no geral, o Congresso que está aí salvou o Brasil já várias vezes. Salvou o Brasil, inclusive, do próprio governo, das ações do próprio governo, das ações desastradas do próprio governo. E aí é preciso fazer memória, para que a gente não seja injusto com quem fez até agora um bom trabalho para o país. Sem esse Congresso não teria reforma da Previdência. O Bolsonaro criou um monte de dificuldades para a reforma da Previdência, o Paulo Guedes criou um monte de dificuldades com seu destempero. Aí, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre foram lá e consertaram. No caso do veto agora, é preciso que a gente lembre algumas coisas. Fatos. Eu tenho opinião sobre os fatos, claro. Mas tem que ser sobre os fatos, né? Vamos lá. O que nós temos aí? Reinaldo, como você informou ontem aqui no fim do programa, o Senado impôs uma derrota ao governo Bolsonaro e derrubou um veto do presidente ao reajuste dos servidores envolvidos diretamente no combate à pandemia. Foram 42 votos a 31, ou seja, passou raspando, passou por 2 votos. A derrota deixou o governo irritado. O Planalto fala em um impacto nas contas públicas de até 130 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro falou hoje em 120 bilhões. Mas os técnicos do próprio Ministério da Economia estimam, na verdade, um impacto de 98 bilhões de reais. Logo após o resultado dessa votação, o ministro Paulo Guedes saiu disparando contra o Senado. Ele disse o seguinte, Reinaldo, aspas para o Guedes: "Colocamos muito recurso na crise da saúde e o Senado deu um sinal muito ruim, permitindo que justamente recursos que foram para a crise da saúde possam se transformar em aumento de salário. Isso é um péssimo sinal. Temos que torcer para a Câmara conseguir segurar a situação. Pegar dinheiro de saúde e permitir que se transforme em aumento de salário para o funcionalismo é um crime contra o país." Muito bem. Fatos. Notem que há uma diferença de nada desprezível entre 98 bilhões, os 120 bilhões de que fala o Bolsonaro ou os 130 bilhões de que fala o Guedes. Então, um governo em que 30 bilhões, 10 bilhões, você vai jogando assim, é um pouco a coisa do Guedes, né? Pode ver que quando ele fala, ele agita as mãozinhas, fala 20 bilhões, 30 bilhões, 40 bilhões, tem uma coisa meio assim, né? Então, a diferença é considerável. Os técnicos dizem que seria de 98 bilhões, mas atenção, o que não se está considerando aí. E deixando claro que eu sou favorável ao veto, porque o país está sem dinheiro. Só que é preciso dar algumas informações necessárias. Em primeiro lugar, não se sabe de quanto seria esse impacto, seria de no máximo 98 bilhões, nas 3 esferas, se todas elas dessem reajuste aos servidores. E por uma alíquota conhecida, por uma taxa conhecida que ninguém conhece. Então como é que você fala nesse valor? É um chute que chega no topo, no máximo a 98 bilhões, se estados, municípios e União dessem o reajuste às categorias envolvidas com combate à Covid-19. Então 98, não 120, não 130. É a opinião técnica, melhor do que um chute político. E ainda assim, se todos dessem o reajuste. Não significa que todos dariam reajuste, por óbvio. Ah, você acha que não? Não sei.
Porque sim. Eu não sei que negociação cada governador faria, eu não sei que negociação cada prefeito faria. Então, em primeiro lugar, tem isso. 2. Esse negócio de que nós estamos pegando verba da saúde e dando para servidor é uma afirmação falsa. Por quê? O que foi votado no Senado? Ou melhor ainda, vamos pegar essa história desde o começo? E tudo que eu estou falando aqui, você entra aí na Folha, no Estado, no Globo, no G1, no UOL, na Bandeirante, no site nosso. Você entra nos sites jornalísticos e você vai encontrar. Que é só fato que interessa. Se vocês se lembram, em abril, acho que foi 3 de abril, a Câmara aprovou uma proposta de reposição do ICMS e do ISS, portanto, de estados e municípios, em razão da pandemia. O que foi que a Câmara aprovou? Esta reposição seria feita por 6 meses, de abril a setembro, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, exatamente, por 6 meses, com base nos valores de 2019. Quer dizer que então o governo daria a cada estado, a cada município o que eles arrecadaram em 2019? Não, daria o que faltasse, porque evidentemente eles não iam arrecadar zero, né? Porque eles continuam arrecadando. O que faltasse, o governo reporia. Nas contas realistas da Câmara, isso daria coisa de uns 98 bilhões. O governo inventou um número falso de 280 bilhões para fazer terrorismo e falar um absurdo, vai quebrar tudo, 280 bilhões. Não tinha como ser 280 bilhões, eu demonstro por quê. Porque a arrecadação toda do ICMS do ano passado não chegava a 500 bilhões. Como se estava repondo apenas metade, porque 6 meses, e como se ia repor metade do que faltasse para chegar ao ano passado, obviamente não seria essa conta. O número era falso. Então o que eu quero dizer é o seguinte, não se chega a lugar nenhum com número falso. Era falso esse número? É falso agora esse número dos 130, 120, não sei o quê. Que na verdade nem se sabe. No topo chega a 98. Isso aqui é fato, não é opinião. A opinião é outra. A opinião que eu dei é que eu sou favorável ao veto. Essa é a opinião. Isso que eu estou falando é fato. Certo? O governo não gostou dessa proposta da Câmara e disse, eu vou negociar com o Senado. Porque eu quero também congelamento do salário dos servidores. A Câmara disse, bom, se vocês querem congelamento, apresenta uma proposta de congelamento. Não vamos misturar os assuntos. Aí o governo disse, não, vamos misturar os assuntos. E foram para o Senado. E negociaram com o Senado. Inicialmente o governo queria dar uma reposição de apenas 40 bilhões. Isso é fato. Eu sou ruim num monte de coisa, mas em memória eu sou bom. 40 bilhões. Só. Não dava nem, como se diz em dois córregos, para cobrir a cova do dente. Negocia aqui, negocia ali, saíram 60 bilhões em dinheiro e outros 60 e poucos. Então, o pacote total ficou de 120 a 125 bilhões, envolvendo renegociação da dívida dos estados e municípios com a União, coisa de 50 bilhões, então a suspensão desse pagamento, e a suspensão do pagamento do empréstimo dos entes federados, municípios e estados, junto a organismos multilaterais. E isso é apenas um fato. Portanto, um pacote de 120 a 125 bilhões. Junto com o congelamento de salário dos servidores.
O Senado topou a proposta, só que excluiu do congelamento algumas categorias profissionais, aquelas ligadas ao enfrentamento da Covid-19. Presta atenção aqui. Este acordo foi feito com o governo. O líder do governo no Congresso, o líder do governo na Câmara e o líder do governo no Senado aceitaram essas exceções. O presidente Jair Bolsonaro aceitou. Isso foi o combinado com o Congresso. Tá claro? Como vocês podem achar em qualquer lugar. O Guedes não gostou. O Guedes não gostou e falou, não, tem que vetar, tem que vetar, tem que vetar, tem que vetar, porque não cabe exceção, não cabe exceção, não cabe exceção, temos que vetar. E conseguiu arrancar do presidente o veto. Às vezes tem memória um pouco chato, porque a gente parece que é aquele que gosta de andar na contramão, né? Um dia antes do presidente sancionar o projeto, vetando o reajuste aos profissionais que enfrentam a Covid, ele mandou uma medida provisória aumentando o salário dos policiais militares do Distrito Federal, dos policiais civis e dos bombeiros, e também de um grupo de profissionais militares dos antigos territórios, Rondônia, Roraima e Amapá. Afinal, é a base política dele. Isso representou coisa de 555 milhões em dinheiro dos cofres públicos, porque quem paga o salário da PM do Distrito Federal é a União, que é uma coisa que pouca gente sabe. A Polícia Militar do Distrito Federal é a mais bem paga do país. Muito mais bem paga do que qualquer outra. E o salário deles serve para mobilizar as PMs dos outros estados. Então, quando você dá um aumento para a PM do Distrito Federal com dinheiro da União, as PMs dos demais estados dizem, olha lá quanto ganha o PM do Distrito Federal e olha quanto nós ganhamos aqui. Isso imediatamente cria uma demanda junto aos governadores para o aumento do salário. Então é uma grande sacanagem, não cabe outra palavra, quando o governo federal, acenando a sua base, dá um aumento como deu grande para os policiais militares do Distrito Federal, sabendo que está criando demanda nos estados e que os estados não terão como arcar. Então olha o que foi feito. Num dia, o Bolsonaro aumenta o salário das PMs e cria uma demanda Brasil afora para o reajuste. No dia seguinte, ele veta o reajuste a todos os servidores. Inclusive os PMs. Razão porque a tal da bancada da bala está contra. Tá certo? Então que fique claro. O veto foi negociado, as exceções foram negociadas com o Senado e com a Câmara, com a concordância do governo. O Guedes é que viu a possibilidade de criar uma facilidade para a economia congelando o salário. O que ele definiu, e aí as palavras têm que ter peso, as pessoas quando fazem política, veja só, ninguém é obrigado a fazer política. Ninguém é obrigado a fazer política. Política não é iniciativa privada. Política é negociação. Nós temos aí uma fala do Guedes, daquela malfadada reunião do dia 22 de abril, do modo como ele definiu o congelamento do salário dos servidores. Acho que está aí, não está? Tá. Tem aí a fala? Eu pedi a fala? Aqui. Põe no ar aí. Então nós sabemos, e é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. Era a terceira torre que nós pedimos derrubar. Nós vamos derrubar agora também.
Isso vai nos dar tranquilidade de ir até o final. Granada. Granada no bolso do inimigo. O servidor sendo tratado como inimigo. Veja só. A enfermeira que está enfrentando a Covid vai ter o salário congelado. O médico vai ter o salário congelado. Até o policial vai ter o salário congelado. Então, para eles, Granada. Para a PM do Distrito Federal, aí é grana, não é granada. Então, você trabalha com um critério aqui com outro critério ali. Ignora o fato de que aquilo foi pactuado com o Congresso. Eu insisto, esse Congresso deu a reforma da Previdência de graça para o governo. Praticamente de graça. Quando o governo entrou para atrapalhar. Até porque o Jair Bolsonaro, historicamente, foi contra a reforma. Ele, os filhos, todos, sabotaram a reforma no governo Temer. Né? Segunda coisa. Esse dinheiro de reposição, de arrecadação, ele não sai com carimbo. O Paulo Guedes sabe que não é verdade que o dinheiro saia do governo federal, vá para os estados, dizendo assim, é para usar em saúde. Não. É para usar no que for necessário. A arrecadação do estado caiu, vai ter a reposição, ele vai usar onde for necessário usar. Não sai assim, destinado para a saúde. Porque senão fica parecendo que o estado e o município têm dinheiro suficiente para as outras coisas e esse dinheiro foi dado apenas para a saúde. Não é verdade. Portanto, não é dinheiro da saúde para o servidor. Porque se for assim, eu vou ser obrigado a considerar que a esbórnia que está tendo no Ministério da Defesa é dinheiro da saúde que está indo para o Ministério da Defesa. Da educação está indo já. Do IBGE também, se prevalecer. Não acho que vai prevalecer. Porque não é dinheiro carimbado. Mas, o Senado aprovou o que aprovou. Para você derrubar um veto, você precisa de maioria absoluta. A maioria absoluta é a metade arredondada para cima dos votos. São 81 senadores, né? 40,5 a metade, com 41 você já derruba um veto. No caso foram 42. Portanto, bastava ao governo ter tirado 2 votos daqueles que derrubaram o veto, e com 40 votos o veto já seria mantido no Senado. Né? Na Câmara são 257. 256,5, metade 513, arredonda 257. 256 o veto é mantido. Vejam só. Não cabe ao Paulo Guedes ter a reação que ele teve, chutando os Países Baixos dos senadores. Até porque esses senadores deram a ele, assim como os deputados, a reforma da Previdência, que não deram a nenhum outro governo. Eu vou mais longe. Quem foi que aprovou a PEC do orçamento paralelo? Não foi esse Congresso? Que proposta o Paulo Guedes tinha para enfrentar a pandemia? Eu lembro. 3 parcelas de R$200 para informais e mandar os formais para casa com contrato de trabalho suspenso sem ganho nenhum. Se acontece isso, o Bolsonaro teria sido pendurado em praça pública de ponta cabeça. Só não foi por quê? Porque o Congresso teve a clareza de que não, esse dinheiro é insuficiente. Falou, serão pelo menos 3 de 500, aí o governo entrou para não perder, falou, então 3 de 600. E Rodrigo Maia, sempre ele, junto com Gilmar Mendes e com o economista José Roberto Afonso,
elaborar uma proposta de PEC do orçamento paralelo que permitiu ao Brasil fazer o socorro aos estados e municípios na área da pandemia e ao próprio Ministério da Saúde fazer o socorro, esse não fez porque é incompetente, adequadamente, sem macular o orçamento. Infelizmente, o Guedes não tinha proposta nenhuma. Isso é um fato. Vai ver lá a proposta dele. Quem o salvou, e salvou o Brasil, e salvou o Bolsonaro, e responde, inclusive, pela melhora na avaliação do Bolsonaro, foi o Congresso. Será que esse Congresso merece ser desmoralizado, como fez o Guedes? Chamando de crime. Porque aí, chama de crime, não resolve nada, não ganha voto, e depois tem de pedir socorro para quem? Para o Rodrigo Maia. E agora quem é que tem que negociar na Câmara? O Rodrigo Maia. O meu Rodrigo Maia, que até há coisa de 3 semanas estava sofrendo o ataque do governo. Tentando ali, o governo estava tentando criar uma liderança nova, o Arthur Lira. Pois é, chama o Arthur Lira agora para resolver o problema. Parece que o Rodrigo Maia, né, vai conseguir, não sei. Agora, você não consegue essas coisas xingando os congressistas. Especialmente quando o acordo foi feito pelo governo. E os microfones estão abertos. Se tiver alguém ouvindo dizendo assim, não foi assim, você está mentindo, os fatos não são esses, por favor, pode entrar, nós falamos ao vivo. Né? Então, eu acho a situação é tão ruim no país, das contas, que o desejável é que o veto seja mantido. Agora, se fosse presidente, que jamais vai acontecer, porque eu nem político serei, nem amarrado, o Bolsonaro disse que se o veto não for derrubado, o Brasil é ingovernável. Vem cá, e se não for? E se o veto for derrubado? Isto é, se o veto não for mantido. Se o veto não for mantido, o Brasil é ingovernável. Quer dizer que então, se mantiver o veto, ele faz o que amanhã? Ele renuncia? Dá um golpe? Faz o quê? Isso não existe. Não se faz política assim. Não se faz política assim. Não se faz política quando um poder ofende o outro. Não se faz política quando o governo é que deveria pedir desculpa ao Congresso por ter voltado atrás na palavra empenhada. E não se faz política quando você diz que o fim do mundo virá se não acontecer como você quer. Estas são as circunstâncias. Ah, você está contra o veto. Não estou, não. Eu só estou explicando como chegamos aqui. Porque é o seguinte, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E no meio do caminho fica reclamando. Né? Isso é meio típico de quem não sabe fazer as coisas. Fica assim, sempre tem uma resposta simples e errada para um problema difícil. Quem agora vai ter que dar a resposta correta para o problema difícil, se conseguir, vai ser o Rodrigo Maia. Vamos a informações. Vamos lá, o que mais? Se bem que, de algum modo, né, meninos? Eu passei pela coisa toda, sim, né? Sim. O Bolsonaro reclamou da votação, o Brasil é ingovernável, o Maia está na frente agora para tentar levar a coisa adiante. Estão culpando o vice-líder do governo no Senado, Isalci Lucas, que votou para derrubar o veto, também a bolsonarista radical Soraya Tronic, que ali é mais radical do que ortodoxa no bolsonarismo do que caixinha de maisena e embalagem de creme de arroz Colombo, que não muda nunca, né?
e tal, enfim. Ela era uma daquelas parlamentares que foram à China, né? Ver o esquema Isso, exato, lá atrás. monitoramento. Então é o seguinte, estas são as circunstâncias. Eu torço para que o Rodrigo Maia consiga resolver o problema. E torço para que o Bolsonaro, no futuro, não crie armadilhas para os governadores como ele criou desta vez. Um dia antes do veto, dá aumento aos PMs de Brasília, do Distrito Federal, sabendo que isso vai criar uma demanda nas 26 outras unidades da federação por aumento de salário dos PMs. Só que aí, com um congelamento imposto. Torço para que o governo passe a trabalhar com os números certos. Torço para que o governo passe a trabalhar com a informação correta. Que o dinheiro que está sendo repassado aos estados é dinheiro para todas as coisas, não só para a saúde. E eles sabem disso, porque está repondo o ISS dos municípios e o ICMS dos estados, que não tem carimbo. Então, vamos ser favoráveis a isso ou aquilo com fatos. Porque senão só cria confusão no Congresso. E vamos parar com esse negócio, ou é como eu quero, ou o Brasil é ingovernável. Porque depois não acontece o que você quer, e aí você faz o que no outro dia? Aí vira a música do Assis Valente. Achou que o mundo ia acabar, sai beijando a boca de quem não devia, e o mundo não acaba. Né? O Vale Bene, já, a essa altura, já está tentando achar música. Pensei que o mundo ia se acabar e fui tratando de me despedir, fui tratando bem depressa de me aproveitar, beijei a boca de quem não devia. Aí você sai, o mundo vai acabar, vou sair beijando geral. Sai, o mundo não acaba e no outro dia você tem que encontrar a pessoa cuja boca você beijou e já está arrependido. Né?